Olá, a gente está aqui no youtube.com/cidadesjf. A gente vai conversar aqui no JF Summit, esse evento maravilhoso, com muita inovação, tecnologia, networking. A gente vai conversar com o Douglas Caetano, que é da Univertics, inclusive nosso parceiro lá da Rádio Cidade. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Toda oportunidade que a gente tem de estar junto com vocês é sempre um prazer. Prazer é nosso também, até para a gente poder aprender muito, né? E principalmente questões ligadas à tecnologia que tem muito a ver com educação. Primeiro, eu queria saber como que você define a sua trajetória nesse setor educacional, né? Por que você teve essa ideia de seguir nessa área? Então, Renata, eu represento um grupo, né, uma instituição chamada Univertics. É uma instituição que já existe há 20 anos. E ela nasceu justamente com o sonho de um empreendedor, de um empresário que obteve sucesso em vários outros segmentos. E um belo dia, com uma consultoria de professores de uma universidade federal em um desses negócios, questionou esse empresário chamado João Batista Gardinho, que é o nosso mantenedor, o porquê ele não investia no ramo da educação. E desde então, a partir disso, há 20 anos atrás, iniciou esse grande projeto chamado Univertics, justamente para vir trazer educação de qualidade no ensino superior, no ensino técnico, no ensino profissionalizante. E a partir daí, juntamente com o Sr. João, né, ele observou que a educação, além de ser um empreendimento e um ramo muito interessante em termos de sustentabilidade financeira, é talvez a atividade que tem uma moeda mais intangível possível, porque você tem uma parte social através da educação que é maravilhosa. Através da educação você transforma vidas, você vai dar oportunidade às pessoas a buscar aquilo que elas almejam através de uma qualificação. Então a educação ela veio na Univertics há 20 anos atrás, através do Sr. João Batista Gardinho, comprando esse projeto, acreditando nesse projeto da educação, nascendo na cidade de Matipó, uma cidade pequena onde os jovens tinham que sair para estudar e acabavam não voltando. E aí, com esse projeto nascendo em Matipó, obteve-se ali pessoas, né, puderam ter condições que jamais iriam, talvez, ter um ensino superior, puderam ter aí suas vidas transformadas através do ensino superior. Maravilha. E aí, sabe o que eu questiono, assim, como que, na verdade, esse ramo, né, da educação, ele comprou a ideia, né, dando muito certo, crescendo. Como que você vê essa linha mesmo, assim, de trajetória de crescimento da Univertics, com todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente vê desde os anos 90 para cá, né, como que foi acompanhar, na verdade, esse processo? Renata, todo empreendimento ele exige uma reavaliação, uma autocrítica constante. Então, todo empresário, todo investidor que coloca, né, os seus recursos e o seu tempo naquele determinado setor, ele tem que viver aquele setor. E o crescimento tecnológico em se tratando da educação é algo maravilhoso e natural. Então, o próprio crescimento tecnológico, ele traz inovações, ele traz possibilidades para aumentar a qualificação dos alunos, ele traz possibilidades de melhorar uma aula, melhorar as tecnologias da aula. Então, a tecnologia trouxe hoje algo muito interessante para o ensino, para a educação como um todo, que é tirar muitas vezes o aluno daquele polo passivo, onde só ele escuta, só ouve, e aquele mundo de informações para que ele possa ali no final fazer uma prova. Com a tecnologia ele consegue participar exatamente de forma ativa da aula, através das metodologias ativas, que é uma metodologia muito frequente e hoje que as universidades utilizam. Então a inteligência artificial, por exemplo, ela veio para somar, de forma alguma ela veio para atrapalhar. Logicamente, o aluno, principalmente o jovem, ele tem que saber utilizar essas inteligências artificiais de forma saudável e de forma que ele não se auto-sabote. Porque ele não vai deixar, ele não pode deixar, na verdade, de fazer o trabalho e raciocinar ali, por exemplo, um trabalho que foi pedido a ele. Mas ele pode usar novas tecnologias para potencializar a ideia que ele já teve. E para o professor não é diferente. Então, se antes eu demorava 5 horas para fazer um belo PowerPoint, uma bela apresentação de uma aula, hoje com a inteligência artificial eu faço com 5 minutos. Isso traz possibilidades maravilhosas e traz aí muito à tona questões de próprio crescimento, escalabilidade, pode inclusive levar a educação para um número maior de pessoas. Agora, os desafios, né? Porque você diz aí que, de fato, a inteligência artificial, como qualquer outro tipo de tecnologia, a gente vê também rede social, enfim, essas plataformas digitais e tudo mais, elas vieram para acrescentar, para somar, para otimizar o nosso tempo também, até como a própria inteligência artificial. Mas o que você vê de desafiador
nesse momento de chegada dessas tecnologias, né? Principalmente para os alunos hoje, que são de uma geração também que já nasce inserido nesse ambiente tecnológico, né? Mas quais são esses desafios? Renata, eu sou professor também de sala de que aula. Ótimo, é bom que você pode responder isso. Além de estar ali com a incumbência, né, da nossa a reitoria confiando no nosso trabalho, a mantenedora confiando no nosso trabalho, dirigindo todo o campus da Univert de Juiz de Fora, mas como professor eu tenho uma certa preocupação, é algo muito bom que a inteligência artificial faz, ela traz essas possibilidades, mas ela, por outro lado, levanta uma certa preocupação e o professor ele tem que estar exatamente naquele meio para orientar o aluno e aqueles que estão chegando, principalmente na era, que já nasceram na era digital. O que acontece? O ser humano, né, o jovem principalmente, o ser humano como um todo, ele não pode deixar de raciocinar, ele não pode deixar de ter o exercício da reflexão. Porque se você continuar tendo o exercício da reflexão, isso é o que? Você tem que continuar lendo, você tem que continuar buscando conhecimento e aí sim, utilizar todas as tecnologias para potencializar aquilo que você está raciocinando, aquilo que você está construindo. Uma preocupação que particularmente eu tenho, a gente observa nas notícias, enquanto professor a gente observa, é que o jovem muitas das vezes, ele quer deixar de ter esse exercício de autocrítica, de reflexão e quer transferir toda essa competência, esse exercício, e todo exercício dói, né? E o cérebro não é diferente, você tem que estudar para você aprender. Ele quer transferir muitas das vezes isso para a inteligência artificial. Sim. Que num primeiro momento você cumpre ali o imediatismo, você tem um trabalho pronto, mas em termos da sua qualificação, da sua construção de intelecto, isso a médio e longo prazo me preocupa dentro de uma cultura onde a leitura ainda é muito pequena. Então o Brasil, acredito eu que os professores têm um papel muito importante, a universidade tem um papel muito importante, é de sempre relembrar a todos que estão dentro da comunidade acadêmica de não perder o hábito e de sim buscar informações e de fato estudar, buscar aquilo que eles desejam, aquilo que eles se propuseram a ser como profissional. E não transferir toda a jornada para a inteligência artificial, porque ela vem para complementar e não para substituir. Então muitos perguntam, você não tem medo que a inteligência artificial substitua o ser humano? Não. Essa é a principal pergunta, inclusive, a principal né? pergunta. Na verdade, ele vai potencializar as habilidades do ser humano. Agora, se eu tenho uma pessoa, né, vamos pensar numa persona, que transfere tudo para a inteligência artificial, e se todos começarem a fazer isso, a nossa cultura enfraquece, o ser humano enfraquece. Né? Então, temos que tomar cuidado, é uma preocupação que nós temos, mas que através da educação e através sempre dos aconselhamentos que o professor, né, muito bem faz, a gente tenta fazer com que o aluno, a sociedade como um todo, através dessas orientações, não deixem de buscar conhecimento, né? Não substitua por uma inteligência artificial. Até porque fica muito fácil, né? É muito fácil. Né? E aí você acaba parando, inclusive você fica naquele ócio, né? Como é que você vai, né? Não vai pensar, isso pode prejudicar, inclusive, fala, né? Porque você não vai, tudo vai ser feito ali, você não vai ter como falar, você não vai ter como, né? Você não vai saber nem escrever um texto mais, né? Por conta disso. Exatamente por conta disso, observa-se que, na atualidade, pessoas que têm um dom de comunicação, pessoas que têm uma boa oratória, elas se destacam ainda mais do que há anos atrás. Porque há anos atrás existia uma certa paridade, existiam mais pessoas que tinham essa qualidade, essa habilidade. Com o passar dos anos e com toda a sociedade mais jovem, né, principalmente deixando de ler, né, enfraquecendo esse lado e talvez transferindo para uma inteligência artificial, isso vai, de fato, refletindo nas habilidades e competências das pessoas. Então, os jovens, hoje, eles têm que sempre buscar leitura, informação, porque habilidades e competências necessárias que, independentemente da profissão que você escolher, você tem que ter. Habilidades de oratória, comunicação, negociação, liderança, são habilidades e soft skills necessárias e que, através dessas soft skills, você vai conseguir abrir portas em outros cenários. Agora, sem isso, realmente, torna-se cada vez mais difícil, porque todo grande negócio, ou todo negócio, não precisa nem ser grande, você tem que ter habilidades comerciais, de comunicação, que não existe negócio sem cliente. E para que você conquiste o seu cliente, você tem que falar bem. Para você falar bem, é aquele velho conselho que eu lembro dos meus professores lá na infância falando, você tem que ler. Você tem que escrever. Exatamente. Então é isso que jamais nós podemos deixar com que os jovens, principalmente, percam.
Boa. E aí o contrário, né? A gente vê um corpo docente, por exemplo, que sim, tem pessoas, né, professores jovens e tudo, mas assim, são pessoas que são de uma outra geração que não são dessas aí, né, de 2000 para cá. O desafio para essas pessoas desenvolverem o outro lado, que é a parte de aprender a tecnologia, né? O que você observa com isso? Eu observo, existia, né, há tempos atrás algumas dificuldades maiores, principalmente para aqueles profissionais que tenham mais experiência para se atualizarem. Agora, com o advento da pandemia em 2019, né, esse triste episódio da humanidade, Da humanidade, nós fomos, enquanto professores, instados a buscarem novas habilidades. Então nós fomos com o carro andando, tivemos que aprender a trocar o pneu. Então muitos professores tiveram ali a oportunidade de se qualificar e a Univertix teve um papel muito importante, falando um pouquinho, né, especificamente da nossa instituição, que imediatamente na mesma semana que nós observávamos que íamos voltar na semana seguinte, já com as aulas remotas, precisávamos, por exemplo, analisar se os professores tinham equipamento adequado, porque aquela determinada data, um certo software, um certo equipamento, ele funcionava muito bem. Mas a partir daquele momento que você precisava de mais internet, precisava de um processador mais forte, precisava de uma habilidade melhor para falar numa câmera, imediatamente começamos a dar treinamentos, qualificações e até mesmo um programa de financiamento para equipamentos como microfone profissional, microfone de lapela, computadores. Isso é investimento, né? É um investimento para que o professor ele sinta valorizado. Sim. E é algo que a universidade, né, qualquer instituição que trabalhe com educação, tem de fazer com seus colaboradores que estão na ponta, com os professores. O professor é a peça-chave da educação. Sem ele, nada funciona. Sim. Porque ele que tem o conhecimento e ele vai passar isso para os nossos alunos. Então, o professor, principalmente aqueles que têm um pouco mais de resistência, a gente sempre tenta dar treinamentos para justamente que ele se insira exatamente naquilo que está acontecendo de mais tecnológico. E com o tempo eles vão entendendo e vão também chegando. Entendo que muitas das vezes acaba sendo por medo, né? Porque até a década de 90, 2000, não tinha essa preocupação ainda de materiais digitais, era tudo ainda nos livros. E hoje, com a tecnologia, por exemplo, eu tenho uma biblioteca de 20 mil títulos. Exatamente. Então, hoje tudo é no formato digital. E o professor ele tem que se atentar a isso, e a universidade ou qualquer outra empresa, ela precisa trazer o professor para essa atualidade, até para que ele fique ali seguro dentro do ambiente de trabalho. Porque a tendência se eu tenho um profissional que ele rejeita e não se abre para as novas tecnologias, a tendência é que ele tenha um pouco mais de dificuldade de manutenção no campo de trabalho. E isso a gente consegue fazer ensinando. Consegue fazer qualificando e mostrando que é algo bom para ele. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, tá, Douglas? Não vai ser só para você. Okay. Eu preciso que você defina em 1 minuto o que é empreendedorismo. Empreendedorismo, na minha opinião, é aquela inquietação interna. Aquela pessoa que é empreendedor, ela não consegue ficar quieta. Ela quer a todo tempo de se desenvolver. E quando se desenvolve, ela quer o tempo todo desenvolver aqueles que estão à sua volta. Então, o empreendedorismo, para mim, é coragem e inquietação. Eu poderia resumir o empreendedorismo exatamente por isso. E aí a gente vai buscar outras palavras, né? Transformação de vidas, aquisição de riqueza, transformação de sonhos, né? Aquisição de sonhos. Então, o empreendedorismo, para mim, é isso. É buscar executar aquilo que está na sua mente e com aquilo que está na sua mente você poder ali desenvolver todo um ecossistema, seja ele local e depois crescer isso para uma capilaridade maior. Maravilha. Muito obrigada, viu, Douglas? Valeu agradeço. Demais. Te agradeço muito. Volte sempre aqui. Aproveita o evento também, que tá maravilhoso, muito tá bom? Tá maravilhoso. A gente está tendo um privilégio de estar aqui presente, conhecendo o JF Summit. Isso. Já tinha me conectado muito com esse evento e, sem sombra de dúvida, estarei nas outras edições. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a Douglas. você. Valeu demais, tá? Obrigado. Valeu.